Bom dia, tudo bem? Vamos lá retomar nosso conteúdo, tá? Hoje a gente vai estar iniciando a apostila 4 e possivelmente a gente vai estar encerrando ela ainda agora em julho. Até falo possivelmente porque, como vocês devem ter recebido já um calendário aí, uma informação, em agosto e em julho vai ser nossas férias, né? E aí é legal que a gente termine essa apostila antes disso. Então eu vou até fazer algumas aulas, às vezes 2 aulas no mesmo vídeo, para que dê tempo de nós acabarmos a apostila. Hoje mesmo vou estar fazendo a aula 57 e 58, porque como é sobre vegetal, as duas têm mais ou menos uma certa relação, tá? Em agosto é bem provável que a gente volte com as aulas presenciais, porém em algum sistema de rodízio, tá? Que não vai voltar todo mundo, isso é certo, não vai ser como antes. Em agosto volta todo mundo, já era. Vai ter algum sistema de rodízio, não sei exatamente ainda como, por isso que eu não vou estar falando sobre isso com vocês, mas fiquem cientes que haverá isso sim, tá bom? Então, por enquanto não voltamos, vamos seguir no nosso padrão no mesmo jeito, tá? Lembrem, eu acho que também já foi passado para vocês pela direção ou coordenação, que vocês têm um trabalho para me entregar, tá? Esse trabalho deve ser entregue na escola, porque ele precisa ficar registrado lá na escola, ficar arquivado, né, para caso a diretora de ensino, a caso a diretoria de ensino vá até a escola, queira saber se a escola está de fato trabalhando com vocês, propondo atividades, isso possa ser uma das provas, além das aulas que ficam registradas lá no Acadesc, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar então sobre transpiração vegetal. A transpiração vegetal nada mais é do que a eliminação de vapor de água pelas plantas através dos estômatos, que são aqueles buraquinhos que existem nas folhas, né? A planta, como qualquer ser vivo, transpira. E aí, quando ela transpira, ela perde água em forma de vapor. E aí, nesse caso, ela vai depois reabsorver água através das raízes para repor essa água que foi perdida, né? Assim como nós, a gente urina, a gente transpira e a gente bebe água para repor essa água que foi perdida, porque os seres vivos devem sempre conter um determinado nível de água dentro do seu organismo, tá bom? Então, conforme eu falei, a transpiração das plantas ocorre pelos estômatos, que são poros pequeninos que existem no interior das folhas, tá? São lá nas folhas que existem esses estômatos. Essas estruturas, elas são formadas por várias células, que são chamadas de células guarda. As células que abrem o estômago ou que fecham o estômago são as células guarda. E aí funciona da seguinte maneira o mecanismo de abertura e fechamento delas. É a água, né? É a quantidade de água que controla isso. Quando eu tenho muita água, a célula está bem inchada, aí o estômago está fechado. Quando eu tenho pouca água, a célula vai se murchando e aí o estômago abre. Muita água, célula inchada, estômago fechado. Pouca água, célula murcha, estômago aberto. Então, o aumento do volume da célula devido à quantidade de água pressiona uma célula na outra, fazendo com que não haja abertura para que o vapor de água passe. Quando ela começa a água líquida evaporar, essa água sai de dentro da célula guarda. Ela ainda fica dentro da folha, porém ela já saiu de dentro da célula. Então, quando ela saiu de dentro da célula, como a água líquida... Como a água líquida virou vapor e saiu de dentro da célula, a célula perdeu volume. Aí ela perdendo volume, ela diminui o seu tamanho e, consequentemente, existe espaço entre ela. Esse espaço é o estômago aberto, tá? Então, é dessa maneira que rola o processo de transpiração. Primeiro, então, a água sai da célula como vapor, tá? Ela sai da célula, não sai da folha. Ela ainda está no interior da folha, porém ela saiu da célula. Depois que ela saiu da célula, aí sim ocorre a transpiração, porque aí a célula guarda diminui seu tamanho e aí o vapor da água sai do vegetal, né? Sai da folha. Então, primeiro sai da célula,
dentro da célula para fora da célula, porém dentro da planta ainda. Depois de dentro da planta para fora da planta, que aí é o processo de transpiração propriamente dito. E as células que vão regular isso são chamadas de células guarda, tá? E aí, olha, essa transpiração, como ela é dividida nessas duas etapas conforme eu citei, tem dois nomes diferentes. Quando a água líquida se torna vapor, né? Quando ela evapora e sai de dentro da célula, esse processo é chamado de transpiração cuticular, porque apenas a água saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso, porém essa água permanece dentro da célula, dentro do vegetal. Quando esse vapor de água sai de dentro do vegetal e vai para o ambiente, é chamado de transpiração estomática, tá? Vou mostrar um gráfico que representa mais ou menos isso para vocês. Olha aqui, ó. Aqui é o peso, isso. Aqui é o peso de uma planta. Ó, do ponto A para o ponto B tem uma queda absurda de peso. Do ponto B para o C é uma perda de peso bem pequena. Do ponto A para o B houve uma transpiração estomática, ou seja, a célula abriu seus estômatos e perdeu o vapor de água, perdeu muito vapor de água. Como o vapor é formado por matéria, consequentemente ele tem massa, tem peso. Então a planta diminuiu o seu peso. Aqui do B para o C, houve apenas aquilo que eu chamo de transpiração cuticular, ou seja, a água evaporou e saiu apenas de dentro da célula, mas ela permanece no interior do corpo da planta. Um corpo líquido e um corpo gasoso, eles apresentam massas diferentes. O gasoso tem uma massa um pouco menor. Por isso, houve essa queda no peso, mas é uma queda pequena, tá vendo? Então, vamos supor lá que a planta tinha 100 ml de água, aí esse 100 ml de água evaporou e virou alguns centímetros cúbicos de vapor. Nesse caso aqui, como a água tem uma massa maior do que o vapor, vai haver um desconto no peso, porém é um desconto pequeno. Tá? Aqui do A para o B houve um desconto grande, porque além da transpiração cuticular que transformou a água em vapor, houve a transpiração estomática, onde esse vapor foi eliminado. Aí está a explicação para que esse peso tenha caído tanto. Aqui o vapor não foi eliminado ainda. Houve apenas a transformação do líquido em gasoso, apenas a transpiração cuticular. Por isso a queda é tão pequena no peso. Na hora que houver a estomática, aí vai haver uma queda brusca no peso, ok? Alguns mecanismos, né, tipo presença de pelos, cutícula mais grossa, como por exemplo as suculentas têm, fazem com que a transpiração seja menor ou maior, tá? E a transpiração pode ocorrer, a queda dela, de maneira mais rápida ou mais acelerada, tá bom? E outra coisa, existe uma relação direta entre a transpiração e a absorção de água. Quanto maior a transpiração, maior a perda d'água. Consequentemente, vai ser maior a força de absorção de água, porque é necessário que toda aquela água que foi perdida no processo de transpiração seja reposta. Muita transpiração, muita força de absorção. Baixa transpiração, baixa força de absorção, porque não importa se a água que está lá na planta é uma água nova que ela acabou de absorver ou uma água antiga, o importa é ela ter água. Então ela só vai absorver novas águas conforme ela for perdendo as águas que estavam presentes dentro dela, tá? Então a planta, ela meio que absorve água para repor a água perdida. Caso ela não tenha perdido água, não tem por que ela absorver nova água, ok? Então tem uma relação direta entre os níveis de transpiração e a força de absorção de água, de modo que eles são grandezas equivalentes, né? Não é inverso, elas são equivalentes. Maior transpiração, maior absorção. Menor transpiração, menor absorção. São grandezas aí que elas são iguais, ok? Isso então sobre a transpiração. Agora eu vou falar sobre hormônios vegetais. Os hormônios vegetais, assim como os hormônios de nós humanos ou dos animais como um todo, são líquidos, né? São substâncias químicas que regulam a atividade do metabolismo, tá? E esses hormônios,
eles vão ser liberados por determinadas estruturas e vão ajudar fazendo a planta crescer, fazendo a planta parar de crescer, fazendo a fruta amadurecer, fazendo as folhas caírem ou perderem suas partes, né? Vão fazer o estômago abrir ou fechar, enfim. Cada hormônio, porque são mais de um, vão apresentar alguma função específica, tá? E cada um deles vão ser liberados por determinada estrutura. As frutas, por exemplo, se uma fruta está ficando podre, ela tem um cheiro meio característico, né? Uma banana, quando está passada, se tem uma banana na fruteira, se a banana está apodrecendo, você percebe, sai um odor meio desagradável, porque essas frutas, né, todas as frutas, elas liberam um hormônio gasoso que se chama gás etileno. Esse hormônio faz as folhas caírem. Pode ver que se tem uma maçã, a maçã está com aquela folhinha lá do caulezinho em cima. Se ela está ficando podre, aquela folha cai, tá? A queda dos folíolos é percebido quando o gás etileno é liberado pelas frutas. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer até um post para mostrar. Olha aqui, ó, 2 potes, esse e esse. Passado um longo período, qual dessas plantinhas vão ter as folhas caindo? Essa aqui, ó, porque o pêssego vai fazer com que o gás etileno seja liberado, e o gás etileno é um hormônio que promove a queda das folhas, tá? Então, por exemplo, aqui essa folha cairia primeiro que essa. Então, olha, as auxinas são hormônios que regulam o crescimento, tá? Eles controlam também o amadurecimento dos frutos, o aumento das células para que essa planta cresça, conforme eu falei, a formação de raízes, tá? Ó, a giberelina é um outro hormônio, promove o aumento apenas do caule, o crescimento das folhas, ele induz a floração, promove o desenvolvimento dos frutos, faz a semente germinar, né? A semente sai aquela pequena brotinho. Citocinina é o hormônio que vai fazer as plantas crescerem as gemas laterais, os ramos das árvores, né? Aquela ramificação. Vai ajudar também no desenvolvimento dos frutos, impede o envelhecimento das folhas. O gás etileno, conforme eu falei, já é o contrário, ele faz as folhas caírem, faz as flores caírem, os frutos caírem, e ele estimula o amadurecimento dos frutos. Ácido abscísico estimula o fechamento dos estômatos. Então, estômago aberto, o ácido abscísico entra em ação quando ele já houve uma transpiração o suficiente e o fecha, tá? Então, o hormônio que vai controlar a abertura e fechamento do estômago é o ácido abscísico. E qual o principal motivo que vai fazer esse ácido fechar o hormônio? A falta d'água. Porque quando tem água, não precisa que esse hormônio feche o estômago, porque o próprio volume de água no interior da célula guarda, mantém essa célula inflada, e ela está fechada porque tem 2 células infladas, uma pressionando a outra. Agora, quando eu tenho pouca água, aí as células estão murchas, e aí, consequentemente, o estômago está aberto. Aí, nesse caso, o ácido abscísico vai entrar em ação e vai fechar artificialmente o estômago, tá? Então, esse ácido só vai entrar em ação e promover o fechamento dos estômatos nos casos de ausência d'água, no estresse hídrico, eu posso dizer assim. Porque quando existe água o suficiente, não é necessária essa medida, porque o fechamento vai acontecer de maneira natural devido ao grande volume que as células guardas possuem por estarem infladas com água, ok? E acho que é isso sobre essas 2 aulas de hoje, tá? Então, façam, por favor, os exercícios das páginas 7, 8 e 9. 7, 8 e 9, que é equivalente a essas 2 aulas, tá bom? Fiquem em paz aí, boa semana para vocês.